Você quer uma forma simples de diversificar seus investimentos? Que tal uma opção que permite ter acesso a uma carteira variada de ativos com a compra de um único papel? Nesse vídeo, vamos explicar melhor o que são fundos de investimentos, como você pode investir neles e quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de ativo. Fundos de investimentos, ao contrário de outras alternativas, são uma forma de investir em coletividade. Ou seja, os fundos captam recursos de vários investidores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, para aplicar em ativos e gerar ganhos financeiros. É como se você fizesse parte de um condomínio. Cada um dos moradores, ou melhor, dos investidores, é um cotista. E por que o nome cotista? Porque o patrimônio líquido do fundo é dividido em cotas, e esses são os papéis que você adquire para ter uma participação da carteira de ativos dele. Mais um detalhe importante: todos os cotistas são iguais, todos têm a mesma rentabilidade por cota, têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. Mas o valor que você recebe depende da quantidade de cotas que você adquiriu. Para que um fundo possa funcionar, existe toda uma estrutura por trás dele. No topo dessa estrutura está o administrador. É uma instituição financeira responsável por controlar todos os outros prestadores de serviços e defender os interesses dos cotistas. Em seguida, temos o gestor. Ele é quem toma as decisões de compra e venda dos ativos da carteira, sempre guiado pela política de investimento e pelos objetivos que estão estabelecidos no regulamento do fundo. Depois vem o custodiante. O papel deles é manter os ativos do fundo sob custódia, ou seja, guardar esses ativos. O próximo elemento da estrutura é o distribuidor. É ele quem distribui as cotas do fundo ao mercado, organizando a negociação dos papéis. E por último, mas também muito importante, a auditoria. Ela é um terceiro independente que fiscaliza o fundo para assegurar que ele está seguindo as normas legais. Agora que você já entendeu um pouco melhor o conceito de fundos, vamos ao que realmente importa. Por que você deveria colocar seu dinheiro neles? Existem muitas vantagens de investir em fundos. Eu vou destacar apenas 4. A primeira vantagem é que você delega para um profissional a tarefa de escolher quais ativos comprar e vender, e quando fazer isso. O gestor é alguém que entende o mercado, acompanha todas as tendências e tem muito mais facilidade para identificar as boas oportunidades. A segunda vantagem é que, como o fundo negocia ativos em grande quantidade, ele consegue preços e taxas melhores do que o investidor sozinho. Assim, todos que têm participação se beneficiam desses ganhos de escala. Outro ponto importante é que, por meio de um fundo, mesmo que você tenha recursos limitados, pode ter acesso a ativos premium, porque eles são adquiridos usando recursos coletivos. Assim, você consegue investir em ativos que normalmente não seriam viáveis. A terceira vantagem é a diversificação de riscos. Lembre-se de que uma cota de fundo, apesar de ser um único papel, na verdade representa uma parcela de uma carteira com vários ativos. Por isso, ao investir nessa cota, você está diversificando sua própria carteira pessoal de investimentos, ganhando exposição a todos esses ativos. E, quanto maior a diversificação, menor o risco. E para concluir a lista de vantagens, os fundos ainda têm custos de administração reduzidos. Afinal, esses custos são partilhados entre todos os cotistas. Se você comparar com o custo do investimento na bolsa, por exemplo, o fundo pode ser mais atrativo. Mas antes de você ficar impressionado com todas essas vantagens e começar a comprar cotas de fundos, é importante saber que existem 5 aspectos que todo investidor deve avaliar antes de aplicar em um fundo. O primeiro aspecto é a rentabilidade do fundo, que é calculada a partir da variação do valor das cotas. Além disso, é importante verificar como está o desempenho do fundo, em comparação com o índice de referência. Em muitos casos, esse índice é o CDI. Outra dica é avaliar a rentabilidade em diferentes períodos, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses e nos últimos 36 meses. O segundo aspecto é o valor da taxa de administração, uma taxa cobrada anualmente para cobrir as despesas de administração e remunerar o administrador. Você deve ter em mente que esse é o principal custo do investimento em fundos. Alguns fundos também cobram taxa de gestão, que pode estar embutida na taxa de administração. O objetivo dessa taxa é remunerar o trabalho do gestor. O terceiro aspecto é mais uma taxa, a taxa de performance, cobrada quando o desempenho do fundo supera determinados parâmetros.
Apesar de não ser um custo fixo para o investidor, ela também afeta a sua rentabilidade real. O quarto aspecto que você deve avaliar é a liquidez do fundo. Em outras palavras, se você quiser resgatar hoje o dinheiro que você aplicou nas cotas, isso é possível? Além disso, também é preciso verificar quanto tempo leva para o dinheiro chegar à sua conta depois da solicitação de resgate. O último aspecto é o nível de risco. É claro que todos os investimentos, inclusive todos os investimentos em fundos, envolvem riscos. Mas você deve estar atento, porque alguns fundos têm nível de risco mais elevado, enquanto outros têm um nível mais moderado. Para fazer essa avaliação, você pode verificar o quanto o valor das cotas oscila. Quanto mais oscilação, tanto para cima quanto para baixo, maior o risco. Depois de avaliar os fundos e escolher em quais aplicar o seu dinheiro, não esqueça que seus rendimentos estão sujeitos à tributação. No caso dos fundos de longo prazo, como fundos de renda fixa e multimercado, é aplicada a tabela regressiva do imposto de renda. Ou seja, quanto mais tempo seu dinheiro fica aplicado, menor a alíquota. Outro ponto importante é que esses fundos têm come-cotas, uma cobrança antecipada de IR, que acontece todo ano em maio e novembro. No caso dos fundos de ações, a alíquota do imposto de renda é fixa, de 15%, e a cobrança acontece somente no resgate. Já no caso dos fundos de curto prazo, a alíquota do IR também segue uma tabela regressiva, mas simplificada. Eles também têm come-cotas. Para terminar, você precisa saber que existem muitos tipos de fundos de investimento. De acordo com a Anbima, que é o órgão regulador do segmento, são 14 categorias e 46 tipos de fundos. As categorias incluem, entre outros, fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos de índices, fundos de investimento imobiliário, fundos cambiais e fundos multimercados. Um dos critérios centrais nessa classificação é a classe de ativo principal que compõe a carteira do fundo. Então, por exemplo, os fundos de renda fixa são aqueles que têm uma carteira composta principalmente por títulos de renda fixa. Essas são as informações básicas sobre fundos de investimento. Ficou interessado nos vários benefícios que eles oferecem? Então aproveite para assistir nosso vídeo com 8 opções de fundos de investimento que podem entrar na sua carteira esse ano. O card está aparecendo na sua tela. Até a próxima!